Olá, amigos! Aqui é Gustavo Silveira e começa agora mais um episódio do nosso Café com Espiritismo. Hoje passaremos pela lei que certamente está entre as mais fascinantes e muito provavelmente seja a mais consoladora de todas as leis morais. A lei de progresso nos traz um profundo encanto, porque quis Deus, na sua bondade, que a perfeição moral passível aos espíritos fosse uma lei. O que equivale a dizer que Deus estabeleceu uma certeza: você será um espírito puro. Não é uma questão de probabilidade, é uma questão de tempo. Dessa certeza deriva uma outra afirmação, que nos pede um pouco mais de cuidado, que é a afirmação de que o progresso é um determinismo. Aqui precisamos de um cuidado maior, porque do contrário, talvez possamos ferir o conceito de lei moral. O progresso é sim um determinismo, porque existe uma garantia acerca do progresso. E aqui falamos de todo tipo de progresso, seja progresso moral, intelectual, social. Tudo na natureza anseia e tende à evolução. É o movimento natural dos seres, visto que somos filhos da perfeição absoluta. Porém, hoje focaremos no progresso individual das criaturas, porque a grande questão para nós é se o progresso individual é ou não uma questão de escolha. Para isso, buscaremos algumas questões do Livro dos Espíritos. A primeira é a questão 779, em que Kardec indaga: o homem aure a força para progredir em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? E os Espíritos responderam: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aqui já há pontos importantíssimos. Se o progresso fosse uma imposição no sentido de ser uma violência que se faz às criaturas, então todos deveríamos evoluir mais ou menos do mesmo modo e mais ou menos ao mesmo tempo. Se assim não é, é que existe algo de particular em cada processo. E tanto não é uma imposição que o homem se desenvolve por si mesmo, o que deixa a nossa análise bastante interessante. O que há no ser humano que o faz desenvolver-se por si mesmo? Bom, vamos à questão 802. Kardec pergunta assim: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? E os espíritos dão uma resposta extraordinária. Eles dizem assim: desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos, e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Essa fala final nos interessa muito aqui. Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. É por isso que entendemos que a lei de progresso é uma lei moral. O progresso se dá naturalmente, mas sem violar o livre-arbítrio. Deus não evolui pela criatura. O espírito, sim, anseia o progresso, deseja avançar naturalmente, por livre escolha. Na questão 118, somos informados disso, quando os espíritos dizem que, embora não possamos degenerar, podemos ficar estacionários. Todavia, ficaremos para sempre paralisados na nossa trajetória espiritual? Poderia um espírito ficar sempre no mesmo estado evolutivo que se encontra? Não.
Kardec diz assim no comentário da questão 783: o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tem de atingir a finalidade que a providência lhe assinou. Ele se instrui pela força das coisas. O ser humano se instrui pela força das coisas, o que significa que existe um diálogo entre a intimidade do espírito e tudo o que lhe acontece em derredor. Há uma força que nos favorece o progresso, uma força incessante que nos propõe avançar. Mas que força é essa? Emmanuel afirma no livro da Esperança: Deus é a força do tempo, tanto quanto o tempo é a força de Deus. O tempo em si não transforma nada. Deixar o tempo passar para que tudo se ajuste só adianta porque Deus é a força do tempo. Deus age, Deus trabalha, Deus dialoga com a nossa intimidade, que através dos sofrimentos incessantes começa a ansiar situações e condições melhores. E por isso Deus nos conduz a caminhos que nos despertarão naturalmente para o progresso. Todavia, não há nenhuma imposição violenta aqui e, portanto, somente existe a garantia do progresso porque Deus possui uma ferramenta imparável, indestrutível e inatingível às criaturas, chamada tempo. Por isso Maria Dolores diz assim: compreenderás que além do mais além, no coração da altura, Deus trabalha, Deus sonha, Deus procura, Deus espera também. Deus nos favorecerá o progresso, mas é de nossa escolha avançar ou estacionar, aprimorar ou permanecer igual por um tempo mais ou menos longo. Que saibamos progredir, portanto. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio do nosso Café com o Espiritismo.